Olá você, seja muito bem-vindo, esse é o nosso Dialogando. O vídeo de hoje nós vamos defender a seguinte ideia. O Brasil saiu de uma fase de um bipartidarismo comandado por PT e PSDB para entrar numa fase de um multipartidarismo. Vamos tratar sobre isso neste vídeo. Aliás, eu faço o convite, caso não tenha assistido os nossos outros vídeos falando sobre eleições, como por exemplo o que faz um vice-prefeito, um prefeito, um secretário municipal ou um assessor de vereador, eu deixo o convite para você acompanhar esses nossos conteúdos e compartilhar ele também com os amigos. Está aqui o link na descrição para você acompanhar o especial Eleições. Bom, as eleições de 2020 demonstraram um acentuamento da fragmentação política no nosso país. Se antes PT e PSDB lideravam o campo da esquerda e também da direita, agora o que vem sendo verificado nas últimas eleições é o acentuamento de um processo chamado de multipartidarismo, cada vez mais se acentuando na cena política brasileira. Esse movimento começou a ser verificado a partir de 2016, especificamente com os desdobramentos da Operação Lava Jato. Em 2016, por exemplo, o campo da esquerda, podemos dizer assim, teve um desempenho eleitoral abaixo nos anos anteriores. Se a gente for pegar somente o partido do PT, se você for analisar nesse gráfico que nós estamos mostrando, o Partido dos Trabalhadores, levando em consideração as 96 prefeituras com mais de 200 mil eleitores, o Partido dos Trabalhadores chegou a ter apenas uma prefeitura conquistada. Esse foi, sem dúvida nenhuma, o pior desempenho do PT. Se levarmos em consideração em 2020, esse campo progressista, que a gente pode dizer assim, os partidos como PSB, PDT, o próprio PT, entre outros, já chegou a ganhar apenas uma prefeitura em 2020. E está disputando 33 outras prefeituras, levando em consideração esses municípios com mais de 200 mil eleitores. Municípios que, normalmente por terem maior número de população, municípios que possuem o maior número também de desenvolvimento econômico e são centros políticos. Esses municípios nas quais nós fizemos esse recorte, eles acabam tendo uma diferença com municípios menores, que muitas vezes municípios menores eles têm uma lógica que acabam não sendo o espelho, podemos dizer assim, das disputas nacionais. Além disso, levando em consideração essas informações, o que é possível a gente verificar? Ocorre que o PT vem perdendo, digamos assim, a sua força hegemônica dentro do campo da esquerda. Essa força que no caso já governou o país e também liderou a oposição, e agora tem que dividir o seu protagonismo com outros atores. Por exemplo, em Recife houve uma aliança entre PSB e PDT, e a candidatura do João Campos disputa com Marília Arras o segundo turno lá em Recife. Essa candidata, ela faz parte do Partido dos Trabalhadores. Lá, mesmo que PSB e PT tenham, ao longo do tempo, tendo assim, uma aliança histórica, por lá está ocorrendo uma verdadeira disputa acirrada. Inclusive, o candidato do PSB vem tentando utilizar o sentimento do antipetismo, que ainda é predominante na sociedade, para fortalecer a sua candidatura, que no momento se encontra na segunda posição, segundo as últimas pesquisas. Essa mesma aliança foi realizada, por exemplo, também em São Paulo, com a candidatura do Márcio França. Agora, a fragmentação política na esquerda já demonstrou um problema, se levarmos em consideração o caso do Rio de Janeiro, na qual nenhuma candidatura à esquerda chegou ao segundo turno. Marta Rocha e Benedita da Silva, do PDT e do PT, respectivamente, não conseguiram chegar ao segundo turno, levando o Crivella a ocupar esse posto. Nesse sentido, o que se percebe na esquerda é um aumento, né, de partidos políticos que conseguem chegar aí a ter uma performance eleitoral que de certa forma consiga até mesmo rivalizar com o Partido dos Trabalhadores, como foi o caso
do PSOL em São Paulo com a candidatura do Guilherme Boulos, que não contou com o apoio do PT no primeiro turno, mesmo assim teve um bom desempenho eleitoral. Então, é possível a gente verificar justamente esse cenário. Em algumas capitais, como por exemplo Belém, o PT resolveu apoiar um candidato do PSOL e em Porto Alegre apoiou uma candidata do PCdoB. Então, ao invés do PT sair como cabeça de chapa, se colocou como vice prefeitos, né? Nesse sentido, demonstrando justamente essa característica dessa nova configuração do tabuleiro político após a Lava Jato. Temos mais partidos que estão procurando justamente aproveitar esse momento de enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores para, quem sabe, ocupar a hegemonia dentro desse campo político que ainda não está consolidado. Já na direita, o PSDB teve o seu melhor desempenho do ponto de vista nas eleições municipais no ano de 2016, como aponta esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela. O PSDB chegou ao seu ápice e com isso ele acabou puxando, né, a própria direita tradicional, que aqui nós estamos classificando os partidos como DEM, Cidadania e também o próprio PMDB. Esses partidos, no caso, tiveram um desempenho de 57 prefeituras conquistadas em 2016. Já nesse ano, certamente, esse campo político vai ter uma retração, já que conquistaram 22 prefeituras no primeiro turno e estão disputando 35 prefeituras no segundo turno. Então, o que se verifica é que essa direita, digamos assim, tradicional, ocorre uma certa retração. Quem está em ascensão é o chamado Centrão. Centrão, que é composto por partidos como o caso do PP, o próprio PTB e também o PSD, tiveram um aumento em comparado com os resultados em 2016. Em 2016, tiveram 15 prefeituras conquistadas e só em 2020 o Centrão já conquistou 12 prefeituras e está disputando 31 nesse segundo turno. O Centrão, que dentro dessa polarização entre PT e PSDB, chegou a apoiar, seja os governos petistas e os próprios governos tucanos. O Centrão também ocupa a base de apoio do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, eles também acabam se fortalecendo com essa fragmentação política e aumentando, digamos assim, o seu poder de barganha. Agora, o bolsonarismo, né, que a gente pode colocar aí partidos ligados ao Republicanos, PSL, PRTB, ele praticamente era inexistente nas eleições de 2016. Mas somando, digamos assim, esses partidos tiveram apenas uma prefeitura conquistada. Já em 2020, vai ter um leve crescimento, mas não o que era esperado, né? Tendo em vista que o Bolsonaro teve, digamos assim, uma performance eleitoral em 2018, que inclusive ele elegeu diversos deputados, inclusive governadores Brasil afora. Mas essa força política perdeu força nesta eleição, fazendo com que em 2020 os partidos que têm uma proximidade, digamos assim, ideológica com o atual presidente, que não tem partido político, vale ressaltar isso, vão ter um crescimento aí, já ganharam uma prefeitura e estão disputando 12 prefeituras no segundo turno. Deve ter um crescimento leve, mas não a ponto ali de rivalizar, por exemplo, com a direita tradicional, podemos dizer assim. Então, o que se percebe é que após Lava Jato, PT e PSDB, que foram hegemônicos aí nessas disputas, eles começam a ganhar companhias de outros antigos aliados, partidos mais próximos a si, como o caso do PSDB, que agora vê o crescimento do DEM. O DEM teve um crescimento ganhando de Salvador, do capital do Paraná, e também deve vencer a disputa lá no Rio de Janeiro. Então é inegável o crescimento que teve o DEM, fazendo com que dentro dessas alianças que pode ocorrer em 2022, o DEM tenha aí um protagonismo na hora de sentar à mesa com os tucanos e direcionar o modo como vai ser realizado a estratégia política para 2022.
E em contrapartida o PT começa a ver antigos aliados se desvencilharem, como o caso do PSB e também do PDT, e outros partidos também do campo, digamos assim, da esquerda, ter uma performance eleitoral melhor do que a sua em lugares que ele já administrou, como é o caso de São Paulo e a candidatura do Guilherme Boulos. Fato é que após a Lava Jato, o tabuleiro político brasileiro ainda não se reorganizou. As peças ainda estão embaralhadas, os partidos políticos vão procurando aí entender o que aconteceu após a devassa da Lava Jato, que atingiu em cheio, né, os principais partidos políticos no Brasil. Esses partidos políticos não dá pra gente afirmar que eles morreram. Dá pra dizer que o PT e o próprio PSDB morreram, mas já é possível dizer que agora eles dividem o protagonismo com outros partidos. Se você gostou desse vídeo, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal e compartilhe ele também com os amigos. O Dialogando volta na próxima semana. Não esqueça de assistir os nossos outros vídeos no especial Eleições. Dialogando, juntos, compartilhando conhecimento.